Boa tarde a todos. Hoje é dia 40 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos e agora são 15 horas e 3 minutos no horário de Brasília, dia 12 de 7 de 2026. Bom, o tema de hoje eu quero falar. Vai ficar uma zoada um pouco de fundo, que tem gente fazendo churrasco aqui do lado. Enfim, isso é algo que eu não consigo controlar. Então talvez vocês escutem algo, algum vizinho, enfim, algum barulho, uma criança. Que assim seja. O tema do dia de hoje é clareza dói, por isso você evita. Então, você não está perdido, você só está evitando ver com clareza. E você sabe o que precisa ver, você sabe o que precisa ser feito. Talvez você não saiba o plano por inteiro, o que você precisa fazer por inteiro, do começo ao fim. Mas você sabe pelo menos, ao menos, o próximo passo do que precisa ser feito. E você só tenta empurrar isso para debaixo do tapete. E por isso você fica. Você tenta se dar essa desculpa e acaba não enxergando com clareza, com a clareza que deveria enxergar. Então, você fala que não sabe o que fazer, mas é mentira. Você sabe o que fazer. Você sabe melhor que ninguém o que fazer. Não, na verdade, não tem ninguém melhor que você para saber disso. Você sabe o que precisa fazer. Talvez você não tenha coragem, talvez você não tenha tanta ambição quanto acha que tem, mas sabe que se precisar subir para o próximo nível, para o próximo degrau, dá para ver a janela mais altas e a vista mais ampla. Você sabe o que precisa ser feito e você adia, e adia, e adia de novo. E esse é o motivo pelo qual você não tem aquilo que você tanto deseja e pelo qual você não vive a vida que você tanto deseja, porque você fica adiando ter que viver, porque viver aquilo, sabe, para antes de você viver aquilo, você tem que viver tudo aquilo que não é agradável, sabe, o trabalho, o esforço, não que não, oh, não que não seja agradável trabalhar, mas que momentos de desconforto, de não só trabalhar, mas de trabalhar sem uma visão ampla, sem uma certeza. Porque se você tivesse certeza de que, putz, se eu fizer isso, eu vou conseguir chegar lá. Se você tivesse certeza, se todos nós tivéssemos certeza, ninguém hesitaria, executaria, trabalharia 10, 15, 20 anos para chegar lá. Mas não temos certezas. E esse é a coisa boa da vida. Ave Maria. Então, você até sabe o próximo passo. Só não quer lidar com o que ele exige. Bom, você sabe que talvez você não tenha o certo conhecimento de tal determinada área, mas que para você ter aquele know-how, você tem que trabalhar, você tem que, sabe, ir fundo naquela ideia, se aprofundar em tudo isso. E o começo de tudo isso te exige esforço, sem garantia nenhuma de que você vai conseguir aquilo. E esse é o ponto pelo qual você adia aquilo que tem que ser feito. Porque você sabe o que precisa ser feito, porém você não tem garantia daquilo. Então você adia e fica colocando uma desculpa, sabe? Jogando tudo debaixo do tapete. Então a pessoa sabe que precisa sair de algo, mas ela não sai. Então ela sabe que precisa começar algo, porém ela fica adiando. Cacete, velho. Você sabe que precisa começar, dar o pontapé, iniciar em algo. Você adia e adia e adia. E quer que eu te diga uma coisa? Esse dia perfeito, você fica esperando o dia perfeito, ele nunca vai chegar. E que se você quiser ter um dia perfeito, vai ter que começar no dia imperfeito. E para ontem, de preferências para agora. Sai, para tudo que você está fazendo e vai fazer o que você tem que fazer. Sabe?
para de adiar a sua vida, para de adiar suas decisões, as decisões que mudam a sua vida. Para de ser frouxo, velho, para de ser, sabe, moleque. Sabe, você sabe que precisa cortar alguém da sua vida e você não, e você mantém aquela pessoa na sua vida. Trouxa, cara, para de ser trouxa, sabe? Putz, no final, velho, no final de tudo, putz, vai ser só você. E aí você vai olhar pra trás, vai ter um arrependimento tão grande por ter, por manter certas pessoas, por não sair de onde você deveria sair, por não começar onde você deveria começar, ah, por não agir logo, por não ter a atitude de fazer aquilo que tem que fazer. E cara, o arrependimento vai ser muito, muito maior do que o preço a se pagar agora. Então, talvez o preço que você tenha que pagar agora, por não ter a certeza absoluta de que aquilo que você está fazendo te dar uma garantia, mas essa incerteza é o que te permite trabalhar mais, sabe, mais de forma mais intensa. E é por isso que é importante a fé. E aí vem o lado dos pensamentos, de você pensar de forma positiva, porque esses pensamentos de forma positivas, ele te atribui a uma carga emocional, sabe? Ele te gera um sentimento, e esse sentimento vai te gerar ação, e a ação vai te trazer o resultado. E o mais importante de tudo isso, entre o pensamento e o resultado, é a constância de você manter algo até desencadear uma reação. Então, você sabe o que precisa ser feito. E olha só, aquilo que você fica adiando é aquilo que vai mudar sua vida. Tá entendendo? Então, aquilo que você fica deixando para depois, talvez não te dê resultados de imediato, mas é algo que pode mudar sua vida e que vai mudar sua vida em um futuro breve. Desde que você continue e mantenha a constância, a disciplina sabe, até aquilo desencadear uma reação, sabe? E aí é que tá a importância do que eu falei nos últimos 2 vídeos, de você manter o pensamento alinhado, positivo àquilo, de você acreditar que você é capaz, sabe? Não de apenas olhar para alguma coisa e falar, eu quero isso, então eu trabalho por isso, porém você nem sequer acredita naquilo. Tá entendendo? Então, cara, é basicamente isso. Não é falta de resposta, é resistência. Você fica resistindo a coisas que, sabe, já era pra você ter eliminado da sua vida, sabe? Pessoas, lugares, ambientes, trabalho, ah, em geral tudo, velho. Você sabe o que precisa tirar da sua vida, você sabe o que precisa começar, o que precisa começar de urgência e aquilo que pode mudar a sua vida e que vai mudar a sua vida. Então, tenha atitude, tenha coragem, comece aquilo que você sabe que precisa começar e vai até o final, velho, sabe? Porque vai chegar esse momento de ter resultado, sabe? Não dá trela ao que as pessoas falam, ao que elas, sabe, ao campo externo. Foda-se o campo externo, é o campo interno, velho. É aqui dentro, eu acredito, porra. Sabe? Então, eu vou fazer isso de tal maneira e vai chegar um momento, cara, talvez seja daqui a 1 ano, talvez seja daqui a 20 anos, mas vai chegar um momento que vai desencadear uma reação e eu vou viver disso, velho. E aí é isso que você tem que colocar na sua cabeça, sabe? É por isso que você tem que sair das redes sociais, porque redes sociais te dá muita dopamina e te faz parecer um ser merda, um ser humano que não vale nada, que fica olhando a vida das pessoas perfeita, de forma social, elas são perfeitas, não tem briga, ela não passa por dificuldade, apenas coisas boas, coisas positivas. Talvez ela até viva muita coisa disso, mas que ela também tem seus momentos de confronto, assim como você. E talvez você esteja vivendo isso. Então, sabe, sai da rede social, cara. Começa a viver mais o interior, o campo interno de si mesmo, sabe? Clareza, ela tem um preço a se pagar, sabe? Porém, ela é um preço muito, muito minúsculo comparado ao preço do arrependimento, de não ter feito putz, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter agido de tal forma, ter feito algo, sabe?
de uma maneira completamente desconexa daquilo que eu fiz. Mas, enfim, quando você enxerga com clareza, você perde desculpa. Quando você para olhar com clareza a vida que você está levando, a vida que você tem, aquilo que você acredita estar fazendo, aquilo que você está fazendo. Então, quando você começa a enxergar com clareza e ver até onde isso vai te levar, você perde a desculpa, você para de, sabe, de empurrar as coisas para debaixo do tapete. E é claro que é difícil falar algumas verdades para si mesmo, mas é algo que precisa ser dito, cara. Sabe? Não é não é basicamente tipo, putz, eu estou me sabotando. Não, você está percebendo aquilo que é verdade. Então, clareza, quando você enxerga com clareza, você perde a desculpa. E quando você perde a desculpa, vem a responsabilidade. E essa responsabilidade é o que te faz girar, sabe, todo o eixo, todo o carro. Putz, barulho chato, cara. Mas enfim, eu espero que não esteja tão alto no vídeo. Mas, quando você perde essa desculpa de falar, putz, eu vou deixar pra depois porque tem outro momento, eu vou fazer isso depois, eu vou manter essa pessoa, eu vou continuar nesse ambiente. Quando você perde a desculpa do o porquê você faz isso, então vem a responsabilidade de você ter que fazer aquilo que tem que ser feito e que você sabe que precisa ser feito, porém você fica adiantando. Adiantando, não, adiando, você fica adiando, porque se você tivesse adiantando, tava ótimo, né? E a responsabilidade, depois que você perde a desculpa e gera essa responsabilidade, a responsabilidade gera pressão. E pressão não é tensão, sabe? Tem pessoas que ficam tensas em certos momentos e tem pessoas que ficam pressionadas. Então, não fique tensa, fique pressionado. Porque pressão é algo bom, sabe? Aquela responsabilidade, aquela pressão que você coloca em si de que, putz, eu preciso dar certo na vida, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso acontecer, porque é importante pra mim. Eu faço, e pelos motivos que eu faço, por quem eu faço, e qual a razão que eu faço tudo isso, é a pressão que eu coloco, sabe? De que a responsabilidade eu tenho que fazer, outra pessoa não vai fazer se eu deixar ela fazer. Então eu vou executar, eu vou fazer na hora que tem que fazer e ninguém vai me distrair, velho. Tudo que tá no campo externo é no campo externo. Primeiro eu resolvo o meu campo interno e depois eu vou pro campo externo. Porque o campo interno resolvido, o campo externo é uma maravilha. Você consegue resolver de forma mais leve. Não é tão difícil, não é tão complexo quanto você fazer o contrário, certo? Então, enquanto você está confuso, você se protege. Putz, eu não sei, putz, eu vou, esse é o momento, talvez aquele momento, enfim, você fica adiando essas coisas, então você fica confuso, e isso você acaba se protegendo, porque você não sabe exatamente o que tem que fazer. Mas, no fundo, você sabe o que precisa ser feito e você está adiando isso, você não está fazendo isso. E aí é que está a diferença. Lá na frente, você vai colher o preço do arrependimento e vai ver que foi tão grande que, cara, nem se compara ao tamanho que é, de tão minúsculo que é o preço do agora. Então, mais vale pagar o preço agora, sabe, de ter que fazer o que tem que fazer, do que deixar a conta do arrependimento. Porque quando ela chegar, cara, ela vai vir alta, vai vir com os juros, e aí você vai ficar realmente frustrado. Mas vale ressaltar que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde, você nunca é jovem demais para sonhar grande. Então sonhe grande, trabalhe em prol disso, seja lá qual for a sua idade. Seja lá qual for a sua idade, acredite de que é possível fazer aquilo que você acredita que pode fazer, aquele potencial que você talvez imagina que poderia ter em um futuro. Então acredite nisso. Então, então para de falar que você não sabe, sabe? Você sabe o que tem que ser feito, você sabe, você só não quer aceitar o que vem depois de saber, que é o executar agora.
putz, eu preciso fazer isso de forma imediata, pra ontem, sabe? Então, porque saber o que você precisa fazer obriga você a agir. Eu quero ser um fluente em inglês, em espanhol, em francês, em italiano. ah, Porém, para mim ser tipo um poliglota, eu tenho que começar agora. Eu tenho que agir. Eu não posso deixar para amanhã para mim começar, porque quanto mais tarde eu começar, mais tarde eu vou colher frutos. E a vida, quando você é jovem, então você tem uma velocidade muito maior de processar as coisas e de absorver e resolver problemas muito mais rápido do que quando você é mais velho. Principalmente quando você passa dos 25 anos, que o seu sistema neurológico está, sabe, totalmente lapidado, que até os 25, que um jovem entre 17 e 25, ele tem esse negócio de amadurecimento, né? Então, enquanto você é jovem, é muito importante você agir, sabe? Você tomar a atitude, você pagar o preço que tem que pagar, sabe? Então, pergunta de verdade pra si mesmo. Pergunta e aguenta a pressão daquilo, velho. Porque depois da pressão vem algo bom. Que nem aquela entrevistazinha do cara falando lá depois do medo, que vem depois do medo é tão absurdo de bom. É basicamente isso, cara. Depois que você... talvez eu não concordo com isso, mas eu concordo que se você enfrentar seus medos, não precisa ter coragem. Só finja ter coragem, sabe? Vai com tudo, velho. Como se você soubesse já sabe o que está fazendo, sabe? Quando você se pergunta e aguenta a pressão, aguenta a resposta daquilo, sabe? Do que aquilo vai te falar, e você sabe que talvez não seja agradável, toda clareza vem com desconforto. Clareza, ela nunca vai vir antes de ação, ela vai vir sempre depois da atitude, sabe? Do fazer. Então, não precisa estar leve, precisa ser honesto consigo mesmo. Você não precisa de mais respostas, você precisa parar de fugir das que já tem. Você já tem resposta, não precisa de mais respostas para perguntas que você não precisa agora de imediato, certo? Você precisa agir e parar de fugir das que você já tem, porque você já tem, porém você fica fugindo dela, certo? Então, talvez sua vida não esteja travada. Talvez você só esteja evitando ver com clareza. É basicamente isso. Porque no momento que você vê, você não consegue fingir que não sabe. Certo? Então, para refletir no que eu falei agora no vídeo de hoje. Porque é muito importante. Quando você começar a entender o verdadeiro significado dessa mensagem, você vai ver o tamanho do impacto que ela tem na sua vida, sabe? Então, começa a pensar, cara, começa a pensar. Para pensar o que você está fazendo, o que você tem que fazer para viver aquela vida, sabe? E o preço dela. Lembre-se, o preço vai ser sempre menor, muito menor. O preço de agora é muito menor do que o preço do arrependimento, porque o arrependimento já é muito alto, mas o preço com juros vai vir muito caro, velho. Então, para pensar, velho. O preço do agora é muito barato comparado ao preço do arrependimento, a conta do arrependimento no futuro, certo? E é basicamente isso. Agora, hoje é dia 40 do meu treino de oratória. Agora são 17 horas e 22 minutos, dia 12 de 7 de 2026. E é isso aí. Bom, eu espero que as pessoas tenham tirado coisas boas e positivas dessa mensagem que eu quis passar no vídeo de hoje. Que você tenha aprendido, que você possa pensar mais sozinho, pensar mais em si mesmo. E começa a ver meus 2 ou 3 últimos vídeos e ver o porquê, sabe, de eu estar formulando todos esses pensamentos. E aí você vai entender que faz tudo no final faz sentido, sabe? E por mais que você esteja vivendo algo talvez não agradável, talvez o seu ruim, porque o ruim às vezes
sabe, ele é temporário, aquela derrota temporária, aquela perca temporária, porque não existe derrota, você vence ou você aprende. Talvez você derrota de verdade, o verdadeiro fracasso é aquele que desiste. Então não desista, não desista, certo? Cabeça erguida, enfim, vê meus últimos 2, 3 vídeos e você vai entender o que eu tô querendo falar. E eu estou a fechar esse raciocínio lógico, claro, mas é basicamente isso aí. Vou ficando por aqui, pessoal. Tenha um ótimo final de semana, uma ótima tarde. Agora, hoje é domingo. E é isso aí. Um bom final de semana a todos e até amanhã.